Vamos dando sequência ao nosso Política e Movimento. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer aí a sua audiência, a você que tem compartilhado aí o nosso programa, tem convidado o vizinho ou a vizinha para nos acompanhar também. Muito obrigado. Aqui à minha frente, Requião Filho. Eu gostaria de saber do senhor quais as medidas que o senhor considera, as principais que o senhor considera erradas, que o atual governo está praticando e que o senhor não pretende de forma alguma dar sequência. Primeiro, a parte da corrupção. Isso aí nós vamos investigar a sério. Temos denúncias de contratos superfaturados, temos denúncias de licitações direcionadas, isso tudo vai ser passado a limpo. Quem estiver devendo, se estiver devendo, vai para a cadeia. Pode ter certeza disso. Segundo, esse erro absurdo da privatização da Copel, envolvendo o BTG e o Master. Ou seja, esse Vorcaro, esse escândalo que vocês estão vendo aí de Banco Master, que pegou do STF ao Congresso Nacional, essa lama está aqui no Paraná e está envolvida com a Copel. Nós queremos passar isso a limpo também e retomar a Copel. Não só porque eu acredito que tenha sido um trambique, é a minha opinião, mas porque a Copel é a ferramenta de desenvolvimento. Energia barata é mais dinheiro para o agro, mais dinheiro para a indústria, mais dinheiro para a empresa, é mais dinheiro no bolso da família paranaense. A retomada da Copel. O fim dessas terceirizações e privatizações, tanto na área da saúde quanto na área do ensino, tem se mostrado mais caro, mais ineficiente e tem se mostrado muito turvo. Isso tudo porque a gente não consegue ter transparência sobre esses contratos e sobre o gasto desse dinheiro. Então nós queremos tratar o Paraná limpo. E é lógico que nós temos a questão de segurança. Temos menos policiais hoje do que tínhamos ontem. Eles estão por aí inaugurando batalhão, querendo dizer para as pessoas, vamos inaugurar um batalhão na sua cidade, vai melhorar. O batalhão, ao fim e ao cabo, ele gera cargos para oficial. Faz ter mais coronel. Mas sem concurso público, não tem mais polícia. Então um batalhão é um coronel a mais ganhando um salário altíssimo. Mas são menos policiais na rua. Em vez do policial estar na rua, ele vai estar lá no batalhão, cuidando da parte logística, da parte administrativa. Para melhorar a segurança, temos que investir nos nossos policiais, nos agentes de polícia civil, polícia militar, soldado, praça, sargento, os praças, né? Soldado, cabo, sargento, subtenente, que é quem está o dia a dia na rua. E precisa ter novo concurso. Porque se não tiver novos concursos, a gente não vai dar conta. Pode comprar a caminhonete importada que for. Se não tiver quem dirija, não adianta. E está faltando policial no Paraná hoje. Quando o senhor fala em investir no policial, o senhor está também se referindo à questão salarial? Com toda certeza. O salário do policial hoje está defasado. Fizeram uma reforma de carreira da polícia aí, empurraram o goela abaixo para o policial falando aceita que é isso que tem, é isso, é nada. E o praça ganhou R$100 no seu contra-cheque e o coronel ganhou 10 mil. Então, é lógico que isso é uma hipérbole, né? Tem aumentos de R$100, tem aumentos de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil, 6 mil. Mas o que aconteceu? Eles mexeram com o comando. Quem está lá colocando a vida em risco, toma um belo de um pé na bunda. E o salário do policial militar, assim como o salário do professor, assim como o salário do pessoal da saúde, está com 60% já de defasagem. Que o governador não corrige a inflação. A famosa database que vocês escutam tantos professores falar, não é aumento de salário, é a correção da inflação. O salário mínimo não tem sido corrigido todo ano, desde que o Lula voltou, porque o Bolsonaro também não corrigiu o salário mínimo, mas desde que o Lula voltou, a gente repõe o salário mínimo, a gente corrige ele. E aqui no Paraná, nos últimos anos, tem sido zero essa reposição. O que isso significa? Perda de poder de compra. Se é perda de poder de compra, significa que ele recebe a mesma coisa, mas subiu a água, subiu a luz, subiu a gasolina, subiu o aluguel, ele perde poder de compra. Então, em quase 60%, o funcionário público do Estado, do Executivo, perdeu seu poder de compra na mão de quem está aí. Bom, o senhor citou aí o presidente Lula, e quando se fala em Lula, veio no automático aí o Partido dos Trabalhadores, o PT. O senhor pertenceu ao PT, hoje está no PDT. PDT, 12. Então, por que o senhor saiu do PT na época e como é que está a relação do senhor com... A relação com eles é muito bem, obrigada, mas eu saí de lá porque eu não tinha espaço. Por que eu não tinha espaço? Porque eu não concordo com tudo. E se eu não concordo, eu falo. E falo em alto e bom tom. Mas você não concorda e vai aceitar o apoio deles? Meu amigo, é contra o Flávio Bolsonaro. Então, o Lula é perfeito? Não é perfeito. Requião Filho é perfeito? Não é perfeito. Mas o Flávio Bolsonaro é o caos.
É o cara que ligou para o Volcaro e pediu mais de 100 milhões de dólares para fazer um filme, sumiu com o dinheiro, não foi nem para o filme, foi para um advogado no exterior, para uma conta mágica para o tal do Eduardo comprar uma casa milionária lá. Essa gente é o caos. É o cara que tinha a loja da Copenhagen, que só vendia em dinheiro para lavar dinheiro, para esquentar dinheiro, que comprou uma casa de milhões e milhões de reais sem ter lastro. Né? Essa família Bolsonaro é o caos. Então, se o Lula não é perfeito, nesse momento, em comparação com Flávio Bolsonaro, antivacina, terra plana, sem investimentos no Brasil, uma insegurança jurídica, uma instabilidade institucional, uma família que tentou dar um golpe na democracia. Então, se eu não gostasse 100% do Lula, contra o Flávio Bolsonaro, eu ainda ia apoiar ele. Por quê? Porque daqui a 4 anos eu ia poder votar. Bom, uma outra questão aí interessante, então, na opinião do senhor, a Michelle ainda teria muito que falar. Olha, eu acho que ela podia vir a público. Ela não se diz uma mulher de Deus. Diga a verdade, Michelle, e a verdade vos libertará. Requião Filho, conversando aqui no Política em Movimento. Pesquisa, vamos falar um pouco de pesquisa. Agora, redes sociais, muitas mentiras, muitas verdades. As redes sociais mostram aí pesquisas de que o Sérgio Moro estaria em primeiro lugar, né, nessas pesquisas. Como é que o senhor vê isso? Isso o abate ou não? Vamos falar de pesquisa séria ou de pesquisa encomendada? Existem as duas, né? Vamos falar das sérias, então. Vamos deixar aquelas que o governo andou contratando por aí e manipulando perguntas, escolhendo onde tinha que ser feita de lado. Vamos falar das sérias, dos institutos maiores que estão fazendo com uma certa credibilidade as pesquisas. Elas mostram Sérgio Moro em primeiro lugar, Requião Filho em segundo lugar, Rafael Greca e daí Sandro Alex lá atrás. Essas pesquisas elas são fotografias de momento. Eu e você hoje estamos aqui. Se a gente tirar uma foto, essa é a nossa cara. Amanhã você pode estar sem barba, eu posso estar com barba, você pode ter cortado o cabelo, eu posso ter pintado o cabelo. É outra fotografia. Eu posso ter emagrecido, você pode ter engordado e vice-versa. Então a pesquisa ela é só uma foto, ela não é uma previsão de futuro, é uma captura de momento. Dentro das suas possibilidades de acertos e erros, para mais e para menos, ela mostra a tendência. Quando você pega uma sequência de pesquisas de um mesmo instituto, feitas com a mesma metodologia, ela te dá uma tendência. Qual é a tendência? Sérgio Moro caindo, Requião Filho subindo e os candidatos do governo sem conseguir pontuar bem. Então a tendência é que o nosso nome cresça, que o Sérgio Moro caia, que os candidatos do governo consigam pontuar um pouquinho melhor com a campanha acontecendo, né? Vão se colocar, vão ter o apoio do governador, vão ter o apoio da máquina. Já me parece uma campanha com muito, muito dinheiro que vem por aí. Então não será uma campanha fácil, mas tudo indica Sérgio Moro e Requião Filho no segundo turno. Deputado, eu, por ser um apresentador, por ser um jornalista, converso muito com as pessoas nas ruas, né? E a gente sabe que o seu nome arrancou muito bem, o senhor está muito bem perante a opinião pública. E o senhor já tem um plano B? E se tudo der errado? Porque o homem inteligente, ele pensa... Se tudo der errado, eu começo depois. Tá, me diga eu uma tenho coisa. plano A. Tá, mas me diga uma coisa. O senhor vai daí do candidato do Ratinho ou de Sérgio Moro se ficarem os dois? Olha, é quase impossível que isso aconteça no Paraná, porque o Paraná não merece passar por isso. Não merece a continuidade da venda do nosso Estado ou um cara com zero plano e zero capacidade de diálogo e de política. Então, eu não considero essa hipótese, porque eu acho que não é tão maldoso assim com o nosso Estado. Chega, já estamos sofrendo faz tempo, está na hora de ter bons momentos, de ter um Paraná que cresça, que cuide do pequeno agricultor, que cuide do pequeno empresário, que atenda, sim, a multinacional, que atenda, sim, a grande cooperativa, que entenda a importância do grande agro, sem se esquecer do agricultor, que saiba que para pagar um bom salário para um funcionário, o empresário tem que ter condições de manter as portas abertas. Então a gente precisa sair desse momento que a gente está, que existe só na internet, só na televisão. A avaliação do governador Ratinho, ela é boa porque não tem escândalo. E não tem escândalo porque ele é dono da maior rede de imprensa do Paraná, de rádios, televisões e jornais. Se ele não fosse, e a população soubesse tudo aquilo que nós temos denunciado,
a imagem dele não era tão limpa. E mesmo assim, a aprovação do governo Ratinho, ela é boa e regular, ela é xoxa. Ela é uma aprovação broxante. Ela não é uma aprovação de ótimo, bom, que orgulho que eu tenho do meu governador. Ele não tem grandes obras. Ele fala que ele é governador das obras, que o candidato dele, Sandro Alex, está com ele desde o início, cuidando da infraestrutura do Paraná. Eles inauguram obras de Itaipu, do governo federal e do pedágio. Fizeram uma obra assim, a ponte de Guaratuba é deles. Nem a ponte de Foz do Iguaçu é deles. Foi um projeto iniciado lá no Michel Temer, em Itaipu. Essa terceira ponte, essa segunda ponte de Foz. Então, terceira, né, porque tem da Argentina. Então, veja, ele se apropria das obras dos outros. E quem é Ratinho Júnior? Ratinho Júnior é o cara que abandonou por 2 vezes Guto Silva, que dizia ser seu amigo. É o cara que abandonou Alexandre Cury, depois de tudo que o Alexandre fez por ele. É o cara que abandonou Rafael Greca, depois que Greca o ajudou a chegar com o Pimentel à prefeitura da capital do Paraná. Ratinho Júnior tem se mostrado aquele cara que vira as costas dos amigos. Vamos falar agora um pouco sobre a Assembleia Legislativa, né? O caldeirão está fervendo. Tentaram tirar de cena o deputado Renato Freitas. E o Renato, é claro que contestou veementemente, e vem contestando, porque, segundo ele, quem o julgou não é tão correto assim, né? Como é que o senhor vê essa questão? Veja, tem um colega seu que está lá sentando a ripa no Renato Freitas. Já ouviu falar do Deninha Couto? É um deputado que tem um programinha de televisão lá, que tem um programinha numa rádio, xingando os outros deputados, falando de conluio na Assembleia, que é um absurdo que o Renato Freitas fez, que ele brigou na rua, que isso é quebra de decoro. Quando ele era vereador em Curitiba, me parece, se não me engano, se você procurar você vai achar, ele ameaçou a sua companheira de morte, de dar uma surra, queria matar ela, queria quebrar ela no pau, alguma coisa assim, alguma grosseria absurda, machista, de um homem contra uma mulher. Sabe qual era a defesa dele? Que ele não estava agindo como deputado, que ele estava agindo como vereador, que naquele momento ele era só o DNA. Quando o Renato disse que naquele momento ele não era um deputado, ele era só o Renato, saindo de uma consulta pré-natal, errado ou certo, com a sua mulher, ele é achincalhado. A cassação do Renato não tem nada a ver com política, tem a ver com o que o Renato representa para esses extremistas na rede social. Então, a cassação do Renato Freitas e essa demonização de Renato Freitas é apenas um trampolim para essa extrema-direita se fazer em cima do seu nicho. Bom, o senhor acha que existe um limite, ou se não existe, tem que ser estabelecido um limite até onde a pessoa, o cargo dela está envolvido ou não? Porque eu... Me diga uma coisa, o Renato brigou na rua. Será cassado, condenado e será linchado em praça pública. Tem outro deputado aí, que era secretário, e desviou respiradores na época da pandemia. Desviou respiradores na época da pandemia. Eu ia tocar nesse Distribuiu ponto. Respiradores de acordo com apoio político e não de acordo com a necessidade da população. Ele foi cassado? Ele foi achincalhado na imprensa? Os seus colegas fizeram reportagens e discursos sobre ele? Não. Ele fez um acordo com o Ministério Público de Não Persecução e pagou 20 mil reais. Ele desviou respiradores no meio de uma pandemia, matando gente. O que é pior? O Renato ou o cara que distribuiu politicamente os respiradores? Agora eu também gostaria de devolver a pergunta, né? Quem que cometeu o maior erro? Aquele que não divulgou ou aquele que aceitou um acordo? O Ministério Público faz parte desse conluio. Porque no momento que o Ministério Público aceita esses acordos que deveriam ser, segundo a lei, no meu entendimento, públicos e notórios uma vez celebrados, eles fazem um acordo e ainda colocam em segredo de justiça. E não foi um deputado não, viu? Vai procurar na Assembleia e você vai ver. E eu pedi para o Ministério Público quais foram os agentes políticos do Paraná, secretários, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, que fizeram acordos de não persecução penal e não persecução civil por atos de corrupção no Paraná. Sabe qual foi a resposta do Ministério Público? Não sei.
sabe muito bem, mas está em conluio com esses bandidos. Bom, meus amigos e amigas, nós vamos a um intervalo, a mais um intervalo. Na sequência, retornaremos com o nosso terceiro e último bloco do Política em Movimento. Daqui a pouco, o Requião Filho vai dar a opinião dele a respeito da justiça, se realmente ele acredita na justiça ou não. VaptVupt, volto já já.